Salve progressistas, eu sou o Clayson. A live de hoje do Bolsonaro, mais uma vez, teve o seu momento, né? Ele sempre coloca momentos de espetáculo nas lives dele, né? Ele que, desde quando entrou lá até hoje, ele só fala para os seus apoiadores. Então, quando ele não tá lá no chiqueirinho, né, no curralzinho, ele tá nessa live dele de quinta-feira, que pelo menos desde quando ele entrou lá até hoje, só uma live que ele não fez, ele tava no avião e não teve condições de fazer essa live aí de quinta-feira. Agora ele tá sempre lá, né, sempre fazendo essas lives aí e sempre conversando com seus apoiadores. Na verdade, é isso, né? Ele fala com seus apoiadores lá no chiqueirinho, no curralzinho e na live. Na live ele fala com os apoiadores e com a Jovem Pan. A Jovem Pan sempre esteve lá presente, transmitindo na íntegra. Aí temos lá esse pessoalzinho aí dos pingos nos is, fazendo perguntas. Então ele faz uma live também, né? Uma parte da live para a Jovem Pan, né? É uma troca que eles fazem ali e a Jovem Pan retransmite a live. E assim é desde o primeiro dia. Ele não só conversa exclusivamente com seus apoiadores, ele governa exclusivamente para os bolsonarentos. Ele não governa para o Brasil, ele não conversa com o Brasil, ele não atende a imprensa, ele atende os bolsonarentos da Jovem Pan. Ele não é, e aquilo não pode ser considerado imprensa, porque a imprensa é muito mais do que simplesmente essa passação de pano. A Jovem Pan, ela é exclusivamente, na minha opinião, ela é exclusivamente um folhetim, né, um folheto político bolsonarento, é só isso. Na live de hoje ele deu o seu espetáculo, ele começou a imitar, né, fazer gestos com a mão, imitando o Lula, e falou uma mentira sem tamanho. É sempre assim, né, o Bolsonaro é o rei da mentira, né, se ele realmente fosse interpretado como deveria ser pelos evangélicos, à luz do evangelho, né, o evangelho diz que o diabo é o pai da mentira. E então a gente pode ter uma ideia sobre o meu pensamento a respeito do Bolsonaro. Eu vou trazer para você, se o YouTube deixar, o trecho desse vídeo, o vídeo em que ele imita o Lula, ele faz esse gesto imitando o Lula e ele fala essa mentira. Ele diz que o FIES foi criado na ditadura militar. Ele tenta levantar a bola da ditadura militar o tempo todo e agora é o FIES que foi criado na ditadura militar. Isso é mentira, eu vou explicar a respeito disso. Só que antes eu quero pedir para você dar o like no vídeo e olha, por favor, né? Num vídeo como esse que eu tenho que acompanhar a live inteira do Bolsonaro, aí merece, né? Que eu tô vendo a live pra você, pô, aí merece esse like. Agora você tem que concordar, vamos concordar, o like pelo menos, né? O like e inscrição no canal, que eu vejo, eu sou obrigado a me torturar, ver essa live inteira, se bem que hoje teve pouco mais de 40 minutos, acho que ele não estava muito bem, e eu vejo a live para trazer para você os principais momentos. Vamos trazer esse vídeo aqui, vou trazer esse trecho, para você entender, a gente faz os comentários depois explicando as besteiras que ele falou hoje. Na internet rodou muito aqui uma matéria de autoria de Carlos Alberto Camelini, de 25 de abril, onde uma jovem agradece aí aquele cara, o FIES. Ele deixou bem claro, e é verdade, que o crédito educativo surgiu em 79, lá com o Ernesto Geisel. Tá? E ele cursou, o Carlos Alberto Camelini fez de 79 a 84, usou o crédito educativo, passou a pagar a partir de 86, tá? Pagou, botou um demonstrativo aqui do boleto que ele pagou. Então, a resposta foi para uma senhora Jessie, né? Jessie, porque ela estava agradecendo aí aquele cara, o FIES. Então, o FIES nasceu lá no governo militar, mudou de nome no governo FHC, e depois aquele cara, como sempre, né, pegou ideia para si, tá, ok? E nós aqui agora estamos livrando quase 2 milhões de jovens dessa dívida para muitos impagável, né, para que ele possa então viver em paz. Tem pergunta para alguém? Não tem ninguém do meu lado?
Bem, como você está vendo aí, né, ele é todo debochadinho, né? Então ele tenta se referir ao Lula como aquele cara, né? Ele faz isso aqui, aquele cara e tal, fazendo gesto, debochadinho, né? E aí ele já começa mentindo, porque ele diz que o programa, o Creduc, né, esse crédito educativo da ditadura militar, foi criado em 79 pelo Geisel, mas o Geisel governou 2 meses, praticamente, de 79. Esse Creduc foi criado pelo Geisel, mas em 75. Então já começa aí a mentira a respeito. Não é só isso, né? O Creduc, ele é muito diferente, ele pouco tem a ver com o FIES. São 2 distintos aí, né? São 2 programas completamente distintos. O Creduc, ele tem um foco de ajuda a alunos carentes, mas não especificamente como é o FIES, que tem um foco voltado a todos, especificamente para financiamento dos estudos. O Creduc, ele também tinha uma situação que, de certa forma, ele dava um crédito educacional, né, um crédito para alunos carentes que estavam estudando, inclusive, de graça. Em universidades públicas, por exemplo, e ele dava ali um apoio financeiro para compra de alimento, para compra de vestuário, para compra de, enfim, de transporte. E o FIES não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver. Então são 2 programas completamente diferentes e distintos. O Creduc também atendeu muito pouco aluno, quase nada, assim, para dizer que não atendeu, vou dizer que atendeu 0 quase, né? Muito pouco aluno que estava na rede pública. Então a gente tem que levar isso em consideração. Já o FIES ele foi criado pelo Fernando Henrique Cardoso. E é um erro dizer que o Lula roubou o FIES do Fernando, roubou a ideia, porque isso na verdade só deveria acontecer se fosse feito como o próprio Bolsonaro fez com o Bolsa Família. O Bolsa Família, o Bolsonaro roubou a ideia, porque ele simplesmente criou um novo nome em cima de algo que já até utilizou as mesmas bases daqueles que já recebiam Bolsa Família. Ele não trouxe nada de novo, né? Ele só mudou o nome mesmo. Então ele roubou a ideia do Bolsa Família. No caso do FIES, não tem absolutamente nada a ver. É um novo programa com uma nova proposta que visa exclusivamente o financiamento de estudo obviamente, para quem tem que pagar pela faculdade, ou seja, para faculdades particulares. Então é bem diferente do Creduc. Aliás, é completamente diferente. E o que aconteceu com os governos do PT? Por que os governos do PT não roubaram do FHC? Primeiro, porque eles mantiveram o nome. Começa por aí. É FIES desde sempre. Segundo, porque o que eles fizeram foi ampliar. Eles ampliaram o programa. O Lula ampliou um pouco e a Dilma ampliou muitíssimo, muitíssimo. Passou de 73 mil alunos beneficiados para mais de 700 mil alunos beneficiados. É um salto gigantesco. Também houve uma diminuição no valor dos juros. Os juros eram 6,5%, passaram para 3%, pouco mais de 3%. Então, quer dizer, as mudanças também foram muito grandes com relação ao governo Dilma, principalmente no FIES. Então, aumentou muito o número de alunos e diminuiu o número de juros e ampliou. Muitas pessoas passaram a ingressar no FIES. Então há uma diferença enorme nessas questões. Ninguém roubou a ideia de ninguém. Creduc não tem nada a ver com o FIES. Ele mentiu quando ele disse isso. E qual é o ponto que eu quero trazer para você que você compreenda o que está acontecendo agora? O Bolsonaro está fazendo propaganda pelo fato dele renegociar dívidas de alunos que estão em débito com o FIES. Essa propaganda é uma propaganda mentirosa também, porque ele tenta dar uma resposta. O Lula disse que iria perdoar as dívidas. Ele falou, não, é perdoar dívida. É diferente de renegociar, como o Bolsonaro está fazendo agora. O Lula fala em perdoar dívidas do FIES e 3 meses depois o Bolsonaro surge com essa ideia de financiamento ou refinanciamento daqueles que estão devendo para o FIES. Mas qual é o ponto que eu quero trazer para você que é o fundamental? Em 2020, reportagem da Folha, o número de beneficiados pelo FIES era o menor em 11 anos. 11 anos. O Bolsonaro afundou, ele arrebentou com o FIES.
Ele acabou com o FIES praticamente. Só para você ter uma ideia, a última notícia a respeito é que ele tinha cortado 35%, cortado mais 35% das verbas do FIES. Então ele destruiu o FIES. E agora ele está querendo fazer uma propaganda em cima de algo que não faz o menor sentido. Ele poderia tranquilamente, porque é um número muito reduzido de alunos que estão em dívidas com o FIES, poderia fazer o que o Lula disse, de perdoar essas dívidas e refazer o programa. Né? Porque a gente lembra, em 2014, quando passou então de 76 mil para 733 mil beneficiados, inclusive além da diminuição dos juros, também teve um aumento, um prazo para 18 meses para começar a pagar, e toda a modificação favoreceu muito os alunos. Ele destruiu tudo isso e agora ele tenta fazer essa propaganda de uma forma canalha. Então eu quero dizer uma coisa para você, não se deixe levar. O FIES não foi criado na ditadura militar. Não tem comparação o número daqueles que foram beneficiados pelo FIES com aqueles que foram beneficiados pelo Creduc. Começa por aí. O Creduc era uma forma de dar um acordo ali, uma forma de dar uma graninha para alguns alunos, muito poucos alunos, que estavam estudando. A gente tem que lembrar que na ditadura militar o número de analfabetismo chegava a 50% da população. Era uma coisa assim escabrosa. Então haviam muitos poucos alunos em rede pública ou mesmo privada fazendo faculdade. Esse é um ponto importante. Então não se deixe levar não. É mentiroso, é canalha, destruiu o FIES e agora tenta fazer essa propaganda em cima de um fundo que é quase um fundo perdido. É quase um fundo perdido, são poucos aqueles que vão se beneficiar, mas ok, tudo bem, vai renegociar? Ok, cara, não tô criticando isso não. Manda pau, refinancia, deixa esses pessoal pagar aí, limpar o seu nome, tá tudo certo. Mas não seja canalha em fazer propaganda imbecil e mentir para a população. Eu quero que você me fale o que você pensa a respeito disso. Você é um dos que foram beneficiários pelo FIES na época do governo PT? Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal. A gente está todos os dias trabalhando aqui para você, dias como hoje, que a gente faz 2 vídeos, sempre levando informação de relevância e sempre procurando colocar uma luz nesse caos que é o governo Bolsonaro, trazendo a verdade para você. Se inscreva no canal se você não é inscrito, é fundamental a sua inscrição. Ative o sininho caso você seja inscrito, para você ser notificado dos vídeos nossos aqui. E a gente sempre pede para você que chega no final do vídeo, para que você nos ajude com o nosso Apoia-se, se inscreva lá no nosso Apoia-se. Pedimos para que você também, se possível for, se você quiser e puder nos ajudar, com qualquer valor, nos ajude pelo Pix. A gente está sempre trabalhando aqui para você de graça, tá? Se você não puder, ajuda quando você puder, não tem problema nenhum. A gente vai continuar trabalhando aqui para você, sempre de graça, tá? Mas se você puder nos ajudar, qualquer valor pelo Pix. A gente se encontra nessa sexta-feira 13 aí para você.